Olá pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou astróloga aqui do canal Orientação do Alto e hoje, dia 13 de janeiro, é aniversário da Natalia Dyer, né, que fez a Nancy em Stranger Things, pela qual ela ficou bem mais conhecida. Então vamos falar um pouquinho sobre o mapa astrológico dela, porque ela tem alguns pontos bem interessantes, algumas estrelas fixas ativas, e vamos ver se eu acerto, porque eu não sei nada sobre ela, gente. Eu de fofoca tô zerada. Até a gente fez uma análise esses dias, né, sobre o Elvis e o David Bowie, e eu até dei uma pesquisada sobre a vida deles, né, pra não ficar aqui no achismo, mas agora eu confesso que sobre a Natalia Dyer eu não pesquisei nadinha. Então vamos ver aqui se eu acerto alguma coisa. E é claro que pelo personagem a gente consegue ter algumas ideias sobre como a pessoa é, porque é muito comum acabar interpretando personagens parecidos com a vida real, né? Alguma coisa adormecida, algum arquétipo que a pessoa precisa manifestar, isso acontece com frequência, mas, né, nem sempre acontece. Então, a Natalia nasceu no dia 13 de janeiro de 1995, às 17 horas e 21 minutos, né, no horário da tarde, 5h21 da tarde, p.m., em Nashville, no Tennessee, ok? Ela tem o ascendente a 29 graus e 50 do signo de Câncer, com a lua a 20 graus e 58 minutos do signo de Gêmeos. E outro ponto muito interessante vai ser a lua negra a 26 de Touro, o Sol com Netuno e com Urano a 23 e 18 do signo de Capricórnio. Esses são os pontos mais relevantes que a gente vai trabalhar aqui e vai conversar um pouquinho sobre. Então, quando a gente nasce, os astros, eles estavam num determinado posicionamento. A gente vai ter ali, como ela nasceu no final da tarde, já estava escuro ali, era inverno, né, no hemisfério norte, então o sol já havia se posto. A gente consegue reparar isso pelo sol estar para baixo da linha do horizonte, né? Deixa eu até colocar meu vídeo aqui do outro lado para não incomodar. Então, a linha do horizonte, o ponto mais alto, que é quando a gente olha para o meio do céu, né, o ponto mais alto, e para baixo, que seria abaixo dos nossos pés, aqui a gente tem o fundo do céu. Então, o mapa nada mais é do que uma representação em 2D, um mapa, né, de uma configuração toda do espaço, né. E aí a gente vai ter esses pontos em ênfase, e o movimento de rotação, que é dado pelas casas astrológicas, que estão marcadas em referência ao ponto de vista da Terra, e o movimento de translação são os planetas pelo zodíaco. Por isso que a gente fala, Sol em Capricórnio. Capricórnio seria ali um contexto de solstício de inverno para o hemisfério norte, solstício de verão aqui para o hemisfério sul. Então a gente vai ter ela ali nascendo no dia 13 de janeiro. Então já tinha se desdobrado o inverno estava quase indo ali pro meio dele, e a gente vai ter então o Sol a 23, cada signo tem 30 graus, né, do signo de Capricórnio. E durante essa passagem, não é que esteja passando somente na constelação de Capricórnio. A constelação de Capricórnio nem tá ali, tá? Tem mais relação com as estações do ano, depende do sistema que você tá utilizando. Mas é interessante que a gente vai ter muitas estrelas, são 88 constelações, inclusive, né? E dentro dessas constelações não zodiacais também, a gente vai ter essas estrelas fixas, que são estrelas que durante muitos anos, inclusive, foram utilizadas como pontos de referência. Então a gente vai ter o Cruzeiro do Sul, a gente tem a Estrela Polar, a gente tem o Debaran, a gente tem Antares, a gente tem Fomalhaut, a gente tem Régulus, que são as estrelas reais, né? Enfim, a gente tem Sirius, que também é muito brilhante, a mais brilhante das estrelas vistas aqui do ponto de vista da Terra, além do Sol, é claro. Essas estrelas todas, algumas bem brilhantes e marcantes, outras nem tanto, elas também fazem parte dessa interpretação. Então é uma correspondência, né, que a gente consegue identificar. Não é que você é assim por conta dessas estrelas, mas elas trazem ali uma perspectiva, uma tendência, uma inclinação. Então no caso da Natalia, o que acontece? Ela vai ter uma regência muito forte, digamos assim, uma inclinação, uma perspectiva da Lua. Porque primeiro, ela tem um mapa noturno, ela é mulher, ela tem a Lua regendo o ascendente dela, então são vários pontos de importância para Lua. A Lua, ela tem essa relação dessa perspectiva de acolhimento, de algo maternal, de algo mais
feminino, só que no caso dela, essa lua tá no signo de Gêmeos, ela tá anterior ao ascendente, e ela tá junto com a Bellatrix, que é uma estrela de guerra, uma estrela muito belicosa, né, bem brava, digamos assim, pra se dizer no mínimo, né, então ela não vai expressar essas características de ascendente em Câncer, que a gente normalmente olha ali no horóscopo, né? Ah, que bonitinho, signo de Câncer. Não, ela não vai ter quase nada de canceriana, né? Inclusive ela é capricorniana. Mas essa estrela, ela inclusive aqui na medição dos anos 2000, tava a quase 21, né? 20 e 57. No mapa dela, tá 20 e 58, então assim, tava se aproximando quase redondinho, porque ela é de 95, né, são 5 anos ali, então tá bem perto mesmo. E essa é uma estrela que fica no ombro do guerreiro, de Órion, aqui que a gente vai ter as estrelas, que são as Três Marias, né, do cinturão de Órion, elas vão ficar um pouco mais pra frente, tá, então tá um pouquinho distante. E a Bellatrix, então, ela é uma estrela gama, então ela é a terceira mais importante da constelação, e ela tem algumas características de honra, de fama, só que também de uma coisa meio belicosa, né, de querer brigar, de discutir, de defender aquilo que acredita com unhas e dentes, então traz essas características. Esse site é bem legal, que ele traz algumas descrições, então para quem quer estudar, aprender mais, é de graça, né, dá para traduzir no Google Tradutor, é bem interessante. Então ela vai ter essa relação de um pouco de ambição por conta dessa estrela. E às vezes essa mesma estrela também muito envolvida em fofoca. Eu não sei se saiu muita fofoca sobre ela ou algo do tipo, mas tende a ter essa tendência, tá? É uma estrela assim um pouquinho complicada. E, além disso, então, a gente vê que dentro desse significado de discórdia, de desentendimento, a gente também tem um asteroide no meio do céu do mapa dela, que é a Eris. E o meio do céu, ele fala sobre aquilo que é mais visível, aquilo que está mais em ênfase, digamos assim, né? Porque é a coisa que você olha para cima, você consegue ver. E Eris, ela é um asteroide que foi batizada com o nome da deusa da discórdia. Então é aquilo, ninguém chama, ninguém convida, esquece, não liga, e a pessoa tem que se convidar, tem que se colocar. É muito comum estar sempre envolvida em algum tipo de polêmica ou alguma coisa que as pessoas não gostam ou não entendem. Então desentendimentos, um sentimento de exclusão, de raiva, de necessidade de vingança. Então também tem uma certa briga ali, né? Uma coisa um pouco complicada de se lidar. Óbvio, gente, não é o fim do mundo. Se você se deparou com Eris no seu mapa, ai meu Deus do céu, socorro, eu tenho isso aqui, não tem um problema, não é um problema tão grave. É interessante você se colocar mais, né, prestar atenção nas atitudes, porque uma pequena atitudezinha, ela vai gerar a conflito máximo de Troia, né? É outra palavra que a gente não pode usar muito aqui no canal, mas a Eris, ela jogou uma maçã junto com um bilhetinho ali pra mais bela do Olimpo, né, e aquelas deusas todas vaidosas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando mais detalhes sobre Eris, tá? Só pesquisar aqui, vou tentar deixar linkado, mas qualquer coisa vocês pesquisem aqui no Google, no YouTube, Eris Orientação do Alto, que vocês vão achar. E ela joga essa maçã com esse bilhetinho, e as deusas todas vaidosas, elas começam a brigar entre si, gera um concurso de beleza que gera a Guerra de Troia. Então um pequeno detalhezinho que gera uma bola de neve. Eris tende a ter esse tipo de comportamento, essa inclinação. E essa lua, ela faz um aspecto de seixo com Eris. Então são assuntos que estão conectados aqui, né? Então tem uma ligação. Tá? É provável que ela passe por algumas situações assim no decorrer da vida dela e da carreira dela também. Outra coisa interessante que a gente vai ter no meio disso tudo é a lua negra. Entre a lua e a Eris, a gente tem a lua negra. A lua negra, ela é um ponto, ela não é uma coisa física na astrologia, é baseado no apogeu lunar. Apogeu, perigeu, é o lado escuro da Lua, um ponto que não tem muita luminosidade dentro da órbita da Lua. Então é um ponto que ele fica oscilando, tá? Tem N cálculos diferentes, mas eles vão dar mais ou menos ali a mesma coisa nessa região. E ele tem uma órbita muito grande, porque essa movimentação de zigue-zague pra frente é bem esquisito. E esse grau 26 e 22 a gente tem Algol.
Então, de novo, a gente vê ali uma tendência de situações desagradáveis, de relacionamentos agitados, para se dizer no mínimo. Não sei como é que está. Eu sei que ela tá namorando o ator que é namorado dela na série, né? Uma coisa assim. Que estão juntos já tem algum tempo. Eu não sei como é que é o relacionamento deles, né? Como eu falei, gente, eu sou totalmente por fora da fofoca e das notícias, então vocês podem me atualizar aqui. E a gente observar também, porque pode ser que ela continue atuando, já que ela tem estrelas de reconhecimento e de fama, ela tem Júpiter junto com Vênus em Sagitário. Enfim, são vários testemunhos benéficos para a fama no mapa dela, né? Então, vamos observar aí quais são as tendências, se ela vai estar mais nas notícias e quais serão as notícias em relação a ela. Então, esse grau com esse asteroide não, com esse ponto da astrologia, né, a Lua Negra, também tende a ser um pouquinho, para se dizer no mínimo, desagradável. Não é uma coisa positiva, então pode trazer ali algumas notícias relacionadas a conturbações dentro dos relacionamentos e também inserida em grupos, porque a gente tem a casa 11, né? Uma fama, uma reputação complicada aqui. Depois, inclusive, ela nasceu na sexta-feira, né? O dia de Vênus. A Vênus tá aqui a 6, né? De Sagitário, faz quadratura com o Saturno, quadratura aplicativa com Saturno, e tá na quinta casa. Então, ela tem alguma coisa ali com essa questão do oba-oba, né? Essa coisa da intimidade. Pode ser que mais pra frente tenha algumas notícias ali, ou ela tem uma ruptura muito grande, algum escândalo em relação a isso, enfim, podemos ir observando, porque o Plutão também tá aqui a 29 graus, onde a gente tem Tólima, faz oposição com a Lua Negra, então é alguma situação ali complicada. Numa manifestação positiva, ela pode ser contra relações não consentidas ou forçadas dentro dessa coisa de oba-oba, dessa intimidade. Pode ser que ela seja uma voz em relação a isso, mas pode ser algo bem na intimidade que não saia nas notícias. Mas, como é algo tão enfático com discórdia, com desentendimento, com briga, com batalha, né? Inclusive no final da temporada, a personagem dela foi inspirada no Rambo, né? Ela acaba se colocando, se voluntariando. É muito interessante ver essa evolução da personagem também, que tem um pouco mais a ver com o mapa dela, de coragem. E falando em coragem e essa perspectiva de visibilidade, a gente também vai ter o Sol. Gente, um Sol em Capricórnio por si só, ele tá neutro. Dá uma ênfase para Marte, embora o Marte dela esteja retrógrado na segunda casa, não é um Marte muito influente, muito forte, mas esse Sol ele tá bem ruim, porque ele tá sitiado entre dois geracionais, o Netuno e o Urano. Então a gente vê que ela tem uma chance muito grande de ter tido uma ausência paterna, de ter tido um pai ausente, um pai que não deu muita atenção, ou literalmente um pai que não esteve presente. A figura materna dela também não tá lá aquelas coisas, porque a mãe é representada tanto pela Lua quanto pelo Marte, e o Marte ele tá ausente, então pode ter sido até uma mãe meio briguenta, uma mãe que teve que prover a casa, um pai um tanto quanto boêmio, ou fanfarrão, ou escapista. Poderia até estar trabalhando também, porque é um Sol de sexta casa, mas como é um mapa noturno, a gente também vai ver o Saturno sendo um potencial candidato para a figura paterna, e o Saturno ele tá ainda na 8ª casa, então tem um distanciamento, uma dificuldade de atingir, de alcançar, né, de chegar até ele, enfim, e não tem muita comunicação entre a figura paterna e materna. Então, do contexto familiar dela, a gente vê um pouco de falta de contato com os pais, um certo distanciamento. É muito comum, gente, ter uma pinta de. Então a pessoa na verdade não entendeu o que é, ou fingir que, para não aparecer problemas familiares e coisas do tipo, né, gente? Ninguém quer ficar expondo a vida pessoal. São testemunhos que a gente vê aqui no mapa, tá? Que pode ser que afete depois, mais pra frente, se a gente for fazer uma análise mais detalhada. Mas o que eu quero dizer é que esse Sol, junto com o Netuno e com o Urano, é um sintoma de ausência, de uma frequência muito além da nossa perspectiva humana. E aí a gente junta o Netuno, que é uma ausência. Sou mais gentil com desconhecidos do que com conhecidos. Tenho muita dificuldade com pessoas próximas. O Urano, algo
extravagante, algo exagerado, uma coisa fora do comum. E junto os dois é uma ansiedade muito grande, ainda mais que ela nasceu numa lua crescente, Éries, então provavelmente ela sofre de muita ansiedade, tá? Grau anarético no ascendente, enfim, são vários testemunhos disso. Pessoa assim muito ligada no 220 e internamente com uma ansiedade muito grande. É uma dificuldade de controlar essa relação emocional e esse excesso de energia. É um metabolismo mais acelerado, né? Que com o passar dos anos pode ser que melhore, mas por enquanto Marte está no ascendente dela, então pode ser até queimações que ela tenha, pode ser alguma tendência de cortes, tonturas, náuseas, né? Então no mapa progredido dela, provavelmente o Marte já deve ter até passado, imagino eu, mas deve ter, ainda tá com orbe, tá? Então com o passar dos anos ainda tem essa dificuldade. Depois de um tempo, pode ser que amenize isso, mas, enfim. Então, com esse sol aqui e esses geracionais, ela tem que tomar bastante cuidado com a saúde mental, emocional, física, né, porque o sol também fala da vitalidade, e essa tendência de se conectar com frequências muito grandes. Ela pode ter uma clarividência, ela pode ter uma facilidade de prever as coisas, insights, percepções, principalmente porque o que acontece nesse grau 23 para 24 do signo de Capricórnio? A gente tem uma estrela fixa ali, que é a alfa da constelação do Pavão, que é a estrela Peacock, né, da constelação do Pavo. E essa estrela, ela é uma estrela que tem, inclusive, um vídeo aqui no canal, uma aula sobre essa estrela, muito legal mesmo. Eu gosto muito dessa estrela, que ela fala sobre... Aqui nesse... né, não tem quase nada, né? É só para vocês verem aqui o desenho da constelação. O Pavão, ele tem uma relação com alquimia, com onisciência, com transformação do chumbo em ouro, do veneno na iridescência, desse processo alquímico de transformação, na capacidade de visão e também dons artísticos, no sentido tanto de figurino, de roupa, de estilo, de moda, de montar cenários, de construir coreografias, tende a ter muita facilidade com dança, com artes no geral, mas pode ser tanto, é mais comum a gente encontrar nas roupas, essa facilidade com roupas, mas também nesse sentido de montar cenários, então decoração, enfeitar, dançar, ocupar um espaço, porque o Pavão ele tem toda aquela pompa, né, com as suas penas e um alcance muito grande. O Pavão também é relacionado com Hera ou Juno na mitologia, que é a deusa do Olimpo, né, a deusa das deusas. Então ela é a rainha, né, junto com o seu marido Zeus. Pode ser que se envolva em algumas confusões românticas, né? Porque o Zeus dava uma puladinha de cerca e ela queria se vingar e ficava louca, aquela coisa toda. Mas não necessariamente. Tem elegância, tem postura. Então é uma estrela muito benéfica que também traz fama, reconhecimento, dons artísticos e etc. É bem interessante. Então esse é o mapa da Natalia Dyer. Eu achei muito legal o mapa dela. É claro que a gente pode ficar aqui horas e horas e horas comentando, né? São só esses pontos que eu queria trazer para vocês de mais relevante, mais interessante, alguns insights. Mas tem, obviamente, várias outras coisas. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre ela, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo talvez mais detalhado, é claro, né? A gente pode pegar ponto por ponto, mas... De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Vocês podem trazer outras sugestões de pessoas, de famosos que vocês queiram que eu analise. E óbvio, gente, no caso de vocês, no mapa pessoal de vocês para consultas, meu contato tá na descrição aqui do vídeo. Eu não fico falando coisas que você já sabe sobre você. Meu objetivo é passar informações úteis que possam te orientar, te auxiliar, de trazer alguma informação que você possa utilizar para melhorar a sua vida. Então esse é meu objetivo com as consultas. É só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona meu atendimento, o valor e etc. A gente agenda. E para mais vídeos e conteúdos tem
vários aqui, tem cursos na descrição aqui do vídeo. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ipando, ativando as notificações e essas coisas todas que vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!